o título de Godzilla e Kong 3, e não só isso, o Rodan pode estar voltando nesse próximo filme. E se eu falar pra você que ele pode voltar e já sair nesse filme? Não, como assim? Exatamente, galera. O Rodan pode ir de arrasta pra cima em Godzilla e Kong 3. Vem comigo nesse vídeo que vamos analisar todas as informações que vazaram. E claro, né, galera, vamos teorizar como que isso pode de fato acontecer e como isso afeta o Vasco. Vamos lá. Galera, não é segredo pra ninguém que Godzilla e Kong 3 está mais do que confirmado, né? 26 de março de 2027, um dia antes do meu aniversário. Ó, e quinta-feira passada foi meu aniversário, hein? Fiz 19 anos, que é isso? Ah, rapaz. E lá em Godzilla e Kong 3 eu terei quantos? 17? Acho que é por aí, mais ou menos, né? Não, editor? Ou será que não? Enfim. Mas parece que as coisas estão começando a andar, galera. Os atores dos filmes estão, tipo, falando mais do que deveriam. E dessa vez foi a vez do Matthew McConaughey, o cara que não sabia absolutamente nada do Monsterverse, falou assim, ó: eu tô escalado pro filme, eu vou estudar tudo sobre esse universo, esse Monsterverse. Então o cara simplesmente, galera, começou a maratonar os filmes do Monsterverse. Foi tipo, desde lá de King Kong 1900 e bolinhas. Desde aquele primeiro filme do Monsterverse até então, né? O cara começou a maratonar a saga do Godzilla e chegando aqui, né, onde a gente tá. Só que ele pode ter dado um spoiler gigantesco do próximo filme. Sim, pode ter acontecido isso, eu vou contar tudo pra você. Eu já trouxe pra vocês, né, do Space Godzilla, que o próprio Trapper, né, tinha postado aquela palavra enigmática ali, né? E agora foi a vez do Matt McConaughey, o próprio ator lá que fez o Electro, né? Quando ele foi escalado pro filme de Homem-Aranha 3, ele deu spoiler lá que teríamos 3 Homens-Aranhas, 2 anos antes do filme lançar. E engraçado que isso sempre acontece, tipo, 2 anos antes, né? Quando eu trouxe pra vocês a informação de que teríamos uma personagem com o braço cortado por um dinossauro, que o nome dela seria Sidney, eu trouxe essa informação 2 anos antes do filme da série, né? Acampamento Jurássico Cowstier ser lançada. Ou seja, é bem mais ou menos nessa época mesmo que as coisas começam a acontecer. Claro, as filmagens estão marcadas agora para começarem em julho. Só que até as filmagens começarem, o pessoal bolou uma estratégia. O pessoal bolou o roteiro. O pessoal bolou o elenco. Então, são essas informaçõezinhas que vão acabando vazando durante o tempo aí, né? E assim como foi na Brooklyn, né, da Sidney, que eu acertei lá, eu acredito que dessa vez está acontecendo a mesma coisa. Vazou no caso, né, o nome do próximo filme do Monsterverse, pelo menos é um nome provisório, e também o Matt McConaughey pode dar um spoiler gigantesco pra gente de como vai ser esse filme, ou pelo menos como que o Rodan pode ir de arrastar pra cima nesse filme. Vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra você, só se inscreve, ativa o sininho e galera, vou contar pra vocês, hein, eu tô hypado demais pra essa teoria, porque de fato faz muito sentido de como as coisas podem acontecer com o título do filme, o Rodan, até mesmo o Space Godzilla, cara. Isso tudo faz muito sentido na minha cachola aqui. Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, então se inscreve com o sininho ativado e bora pro vídeo. Bom, não é novidade pra ninguém que o Rodan é um baita de um titã traiçoeiro, né, tipo, não dá pra confiar no cara. Ele tá do lado de quem, tipo, tá melhor ali pra governar. Se, por exemplo, ele tivesse aparecido em Godzilla e Kong the New Empire, provavelmente ele estaria ao lado do Scar King e da própria Shmu. Provavelmente sim. Ele tem dessas, né? Ele é muito traiçoeiro. Foi exatamente assim que aconteceu em Godzilla 2019, né? Ele ficou ao lado do King Ghidorah, porque o King Ghidorah, naquele momento, estava se tornando o Alpha. Então o Rodan, ele tá sempre do lado, tipo, que tá com mais chances de vencer ali. O cara, ele é traiçoeiro, galera, não tem jeito. E o Godzilla pode perceber exatamente isso no próximo filme e mandar ele de arrasta pra cima. O título provisório do próximo filme do Monsterverse tá intitulado como Zeus. Sim, somente isso, Zeus. Godzilla e Kong 3 Zeus. Pronto. Mas, Luan, o que isso quer dizer? Muita coisa mesmo, galera, se liga só. Muita gente estava até especulando que poderia ser, de fato, um filme com o próprio Zeus, da mitologia grega, né, já que ele estava nas HQs do Godzilla, que inclusive essa HQ é muito boa, Godzilla versus os deuses do Olimpo. Cara, o Godzilla, ele passou o cerol em todos os deuses do Olimpo, e ele fez a mesma coisa com o próprio Zeus. Sim, tudo bem, o Zeus por um momento ali deu o golpe mais poderoso que ele tinha no seu arsenal e mandou o Godzilla de arrasta pra cima por um certo período de tempo. Ele deixou o Godzilla desacordado, só que quando o Godzilla acordou, Zeus já não era mais Zeus, porque ele usou todo o poder que ele tinha para poder derrotar o Godzilla e não conseguiu. E como ele usou todo o poder dele, ele acabou virando um mero mortal, ele virou um mero humano. E quando o Godzilla voltou,
foi lá e passou o cerol nele. Se vocês quiserem, eu trago essa HQ completa pra vocês. Godzilla vs Zeus. Cara, muito boa por sinal. Mas não, o Zeus não vai aparecer no filme, tá, galera? Isso aqui pode ser tipo uma analogia. Uma analogia ao quê? Se liga só. Lembra em Godzilla vs Kong quando a gente tinha a Apex cibernética? Pois é. A Apex foi construída para criar o próprio projeto do Mechagodzilla, né? Para lutar e vencer o Godzilla e dominar todos os titãs do planeta Terra. Bom, essa era a ideia inicial. Então, de fato, pode ser que seja um programa do próprio governo para tentar ajudar ou acabar com os titãs de vez. E como eu falo ajudar, porque vai lembrar pra gente também, galera, que a próxima ameaça do Monsterverse vai ser um titã, tipo, muito overpower pra, tipo, nem a Shimu e muito menos o Godzilla e o Kong conseguirem bater de frente nele. E é por isso que eu acho que os Jet Jaguares vão aparecer, os próprios Jaegers eles vão aparecer. Eu acredito fortemente nisso. Eu já trouxe um vídeo pra você, tá aqui no card, pode clicar nesse vídeo que você não vai sair daqui, vai ficar aqui embaixo pra você assistir depois. Eu dizendo pra vocês que o próprio Trapper pode sim ser o próximo Jet Jaguar do Monsterverse que vai lutar ao lado do Godzilla e do Kong. Então, se eles vão precisar de mais ajuda, quem poderia ser esse vilão? Bom, eu acredito fortemente que pode ser o próprio Space Godzilla, tá? Eu ainda tô com essa coceira atrás da orelha. Eu não preciso lavar minha orelha não, para com isso. E sim, e se isso de fato acontecer, o Rodan pode aparecer também, sendo o cara que vai trair o Godzilla de novo. Se liga só, o Dr. Matthew McConaughey trouxe pra gente uma imagem meio estranha. Ele postou nas suas redes sociais essa seguinte imagem. Editor, coloca aí na tela. Sim, o cara postou lá uma imagem do próprio Rodan, galera. Sim, da Torre. Isso me deixou muito intrigado. E não, eu não comi muito trigo. Para com isso. Todo vídeo é isso, cara. Então assim, se o Dan Stevens postou aquela imagem lá dele anunciando que estaria no filme e ele postou a frase Space, e isso já deu várias teorias na internet de que poderia ser o Space Godzilla, por que não o Rodan também entrando no próximo filme, né? Isso explicaria muita coisa, já que se ele tiver um próximo filme do Monsterverse e ele for trair o Godzilla de novo, assim como ele fez com o Ghidorah, pode ser muito bem que o Godzilla mande ele de arrasta pra cima, porque a gente viu o Godzilla fazendo isso com outros titãs. A própria Skyla, o Godzilla passou o cerol nela. E por que ele não passaria o cerol no próprio Rodan? Agora que o Rodan quase matou a Mothra, o Rodan trairia o Godzilla novamente. Então, se isso de fato acontecer, se o Rodan aparecer no próximo filme e ficar ao lado do próprio Space Godzilla, galera, eu acho que sim. Ele pode ir de arrasta pra cima. Eu acho sim que o Rodan pode de fato morrer em Godzilla e Kong 3. Mas o que vocês acham? Vocês acham que não faz sentido? Vocês acham que foi só uma foto aleatória que o Matthew McConaughey postou ali? Ou você acha que não? Ele acabou de dar um spoiler pra gente sobre Godzilla e Kong 3. Manda pra mim nos comentários que eu quero de verdade saber a sua opinião sobre isso. Beleza? E se inscreve, ativa o sininho. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!